Mas de qualquer forma, qual que é a questão do que a gente vai ver aqui de primeiro? Porque Mega Man é uma das franquias que eu mais gosto. E infelizmente, Mega Man tem o Mega Man X6 como um jogo que existe. E é sempre legal ver as pessoas falando sobre o Mega Man X6. E coincidentemente, ontem, acho que acho que era quando a gente estava em live, ou um pouco depois da live. Não, depois da live não tinha como. Ou foi um pouco antes ou durante a live que o Sparks lançou um vídeo sobre o Mega Man X6, onde ele está analisando o X6. E vamos ver, porque é sempre legal ver as pessoas falando sobre o Mega Man X6. Aqui está ele, o polêmico Mega Man X6. Um dos jogos que eu mais tenho uma relação complicada na minha vida. Porque eu odeio e amo esse jogo ao mesmo tempo. Porque ele tem coisas tão incríveis, mas ao mesmo tempo coisas tão horríveis que simplesmente me encontro num conflito sempre que penso sobre ele. Mega Man X6 vai ser uma análise complicada, então sente-se confortavelmente, venha comigo porque eu tenho muita coisa a falar sobre esse jogo. Mas antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de agradecer a todos os membros do canal, incluindo Shabab SV, Dantezinho, Gabriel HP10, Kyojin, Igor Miguel, Matt na voz, Ice, Nimus Library, Senhor JC, Sala do Tiger, Leonardo Pereira, Patrick JS Lima e Igor Miguel rumo ao paraíso. E se quiser virar membro, clica aí do lado do botão de inscrição e dá uma olhada nos benefícios, porque entre eles está acesso antecipado a alguns dos vídeos do canal. Eu sou o Eric, aquele que irá se tornar o melhor youtuber de todos! Que fase, hein? Sejam muito... Hyper. X6. E esses robozinhos aí, esses Reploids pedindo ajuda, são uma das piores coisas já pensadas em um jogo. Bem-vindos a mais um... Junto com o fato de que o posicionamento deles em um inimigo específico é um dos bagulhos mais injustos que existem. Lembra aquele bagulho que eu falei pra tu sobre Pokémon Cosmos lá, né? Aquele fangame lá. Que é uma dificuldade artificial. Esses Reploids e os Nightmares é uma das dificuldades artificiais mais merdas que existem em jogos. Specs Review! Você contar que esse também é o jogo mais Foi bugado, né? desenvolvido e publicado pela Capcom e lançado inicialmente no dia 29 de... Só pra você ter uma ideia, esse jogo ele é tão bugado que com o Zero tem como você fazer um glitch que tu simplesmente para de tomar dano. Sua hitbox buga nessa fase aí. Nessa fase é mais fácil, né? Teoricamente dá pra fazer em qualquer fase. Só que nessa fase aí é muito mais fácil. Você literalmente consegue fazer um glitch, você fica invulnerável a qualquer dano até o final da fase e o glitch só some quando você entra na sala do chefe. Esse é o nível desse jogo. Saindo inicialmente para PlayStation e com uma versão asiática para PC, e tendo relançamentos lá na Mega Man X Collection de PS2 e GameCube, e no Mega Man X Legacy Collection 2, que saiu para todo o console atual. E a história de Mega Man X6 se passa logo após o final da história de Mega Man X5, mais especificamente do melhor final que você pode conseguir naquele jogo, onde o Zero consegue destruir a Eurasia e não é infectado, e no fim o X e o Zero lutam contra o Sigma e o Zero é dado como morto. Não é um glitch não, é um buff. Entendi. O X carregou o sabre do Zero consigo mesmo pra honrá-lo, e o impacto dos destroços da colônia na Terra acabou gerando um cenário apocalíptico, deixando toda a atmosfera terrestre danificada e totalmente poluída, fazendo com que os humanos tivessem que viver no subterrâneo para sobreviver. E então alguns Reploids estavam agindo com a intenção de fazer o mundo um lugar melhor para se viver novamente. Então aparece Gate, um Reploid gênio cientista que era colega da Alien no passado, e ele tá investigando o local de queda da colônia Eurasia, até que ele encontra um dispositivo que é uma parte do Zero. Só que é uma parte do Zero, e vocês já sabem que o Zero é um negócio complicado. Então a energia viral carregada por esse pedaço do Zero acabou tornando o Gate um Maverick, fazendo ele enlouquecer e criar um plano maligno para reviver vários Reploids que ele criou e estavam mortos, e criar um mundo onde ele domina tudo com seus Reploids. Então ele andou pesquisando mais ainda esse DNA do Zero junto com Isaac, um outro personagem bem misterioso desse jogo, e assim ele acabou criando o Hymax, um Reploid super fortão, e o Nightmare, além de também uma cópia insana do Zero chamada Nightmare Zero. E o... Cara,
esse jogo tem muitos problemas. Mas a palheta de cores do Nightmare Zero é muito linda, cara. Olha isso, velho. O único erro pra mim do Nightmare Zero é ele não ter alguma modificação no design das partes da armadura dele, cara. Porque, sinceramente, só isso daí já é lindo. Imagina se ele tivesse algumas características mais assustadoras, como, sei lá, as ombreiras serem mais espinhosas, O sabe? que é o Nightmare exatamente? É basicamente uma modificação do vírus do Sigma, com a diferença de que esse é um vírus capaz de criar ilusões, tendo uma forma mais complexa de mexer com a mente de quem é infectado. E então, pra fazer todo o seu plano funcionar e dominar o mundo, o Gate manda essa cópia insana do Zero por aí no mundo e manda o Isaac dar um discurso público pro mundo de que é o Zero que tá espalhando o vírus Nightmare. E que ele vai mandar 8 pesquisadores chamados Nightmare Investigators pra investigarem sobre o Zero em vários lugares diferentes do mundo. Com o Isaac também falando que precisam de voluntários e todo Reploid que quiser ajudar pode ir junto. Só que na verdade, esses Nightmare Researchers são os Reploids que o Gate ressuscitou justamente pra espalhar o Nightmare por aí. E isso de mandar voluntários é só um plano do Gate pra mandar vários Reploids lá pros Researchers e fazer eles serem infectados pelo vírus Nightmare. Então o X resolve ir atrás pessoalmente de todos os Researchers pra entender direito o que tá acontecendo e também pra limpar o nome do Zero, que tava sendo acusado injustamente. O Zero nem era pra tá vivo. Mas claro, depois o Zero aparece do nada dizendo que se escondeu enquanto se consertava sozinho. Mas enfim, essa é uma história que, apesar de meio confusa, é muito boa. A gente finalmente tem um vilão principal de verdade que não é o Sigma. O Gate é um personagem interessante porque ele tem uma história sendo colega da ilha. Eu tô revivendo uns traumas aqui. Ele tem vários acontecimentos narrados de coisas que ele fez no passado antes de enlouquecer. E ele tem um plano inteligente. Espalhar esse vírus pela Terra, criar um robô insano pra botar a culpa em outro cara e fingir que tá protegendo a Terra desse vírus. Por que nenhum outro vilão da franquia pensou em fazer algo assim antes? Sério, eu adoro o Gate e adoro como eles desenvolveram a história dele aqui. Só não presta muita atenção nas cutscenes em inglês do jogo, porque tá cheio de erro de escrita e também tem muita coisa errada na história. Só quem tá no Japão pode aproveitar essa história direitinho, então é melhor você só ler na internet. Além de que o plano do cara também ia dar muito certo. Esse vírus Nightmare ou ia fazer os Reploids enlouquecerem, ou ia fazer com que eles se submetessem ao Gate. O plano desse cara de dominar o mundo ia dar muito certo se o X não fosse o protagonista. Ele conseguiu atrair um monte de gente inocente pra armadilhas e esconder que era o culpado de tudo isso com perfeição. Isso até a parte em que ele resolveu se revelar pros heróis. E até o Sigma aparecer no final todo ferrado pra você matar ele, porque ele sempre dá um jeitinho de aparecer, né? E os Nightmare Investigators não tem muita história interessante por trás deles. Todos esses robôs eram construídos pelo Gate e foram mortos de alguma forma no passado. Todos eles eram pesquisadores e alguns morreram de formas variadas e outros foram sabotados por gente que não gostava das invenções do Gate. E aí todos foram ressuscitados pra trabalhar pra ele espalhando o Nightmare. Mas um dos Nightmare Investigators que tem uma história boa é o Blizzard Wolfgang, porque ele era um pesquisador que acabou tendo sua equipe inteira morta por Mavericks. Só que uns opositores do Gate resolveram inventar uma mentira de que o Blizzard Wolfgang era um Maverick só pra se livrar dele. E então eles manipularam a Aelia a se desfazer do Blizzard Wolfgang, jogando ele no oceano e fazendo parecer que foi um acidente. E a arte de Mega Man X6... eu tenho bastante coisa pra falar sobre isso. Primeiro porque Haruki Suetsugu, que tinha feito muito das artes do Mega Man X5, agora tem uma importância maior na direção de arte de Mega Man X6. Com ele mesmo criando a maioria dos designs aqui. E esse cara sabe desenhar. Todos os designs que ele fez... Olha a Shadow Armor ali, cara. Shadow Armor é muito boa. Foi nosso verdade, aqui teve primeira versão aí da Alia com o cabelo solto, que ela volta pra ser o cabelo solto lá em X8, que é uma das melhores versões dela. Esse jogo são perfeitos. Tipo... agora eu não me lembro, acho que ela também, ela tá com o cabelo solto no X7? Eu não lembro, aquele jogo é muito merda, Mavericks, todos. Esses são os melhores designs de Mavericks de toda a franquia. Eu nem sei por onde começar a... Putz, aí eu já não sei, hein? Porra, X4 e X5 tem uns designs tão bons de Maverick também, velho. Escrever esses bichos. O design do Commander Yamark,
que é pra ser uma libélula, mas também tem vários elementos de helicópteros, porque afinal ele é um robô. E pra dar um contraste pro design e também mais personalidade pra ele, ele colocou esses olhos grandes com cílios na frente, como se isso aqui fosse alguém usando um capacete. Ou o Rainy Turtloid, que é essa tartaruga maneira pra caramba. Olha como ele soube criar uma harmonia incrível do branco com o azul escuro e as partes vermelhas dele. Sem contar com os pequenos detalhes em amarelo que ajudam a dar mais definição pra esse design. Ou o Shield Sheldon, cara, eu amo o design do Shield Sheldon. A silhueta dele é incrível. Primeiro que ele tem essa paleta de cor branco e rosa, algo que a gente não vê muito nos Mavericks da franquia. E depois, olha essas conchas gigantes que estão presas em cima das ombreiras dele, as quais ele pode fechar pra se proteger. Eu amo esse design! E eu amei também como todos esses Mavericks têm alguns elementos em comum, como principalmente esse cristal na testa deles, que é meio que a assinatura do Gate pros Reploids que ele construiu. Eu amo todos os designs aqui. A paleta de cor de todos eles é perfeita e a silhueta é acentuada e diferenciada pra cada um. Você consegue saber qual Maverick é qual só vendo a silhueta deles. Talvez o máximo de reclamação que eu possa ter aqui é que os designs deles são muito humanoides, e que boa parte das silhuetas é acentuado por causa dos acessórios e não pela composição corporal em si. Mas isso aí já é só reclamação à toa de tanto que eu analisei esses designs. Eu amo todos os designs desse jogo e esses são os Mavericks mais interessantes e bonitos que a gente já viu na franquia e vai ver pra sempre, a não ser que esse cara aqui seja chamado pra fazer design de um jogo novo. Mas não só os designs dos Mavericks, como também o próprio Gate, que apesar de ter um design bem simples na sua forma base, o negócio fica completamente diferente quando ele tá com a sua armadura de combate. Coisa. Porque dourado, azul, preto e branco é uma paleta de cores incrível. E é até estranho que a gente não tenha visto tanta coisa dourada na franquia até agora. No máximo tem a Gold Armor do X3. Então esse design dele ficou super carismático, tendo até algumas similaridades de silhueta com a armadura do Zero. Até porque isso foi feito usando o DNA do Zero. Mas falando em armaduras, o Suetsugu também criou as armaduras do X6. E meu chapéu! A Blade Armor eu acho bem mais ou menos. Blade Armor é uma das melhores armaduras da franquia em Não consigo concordar. Acho a Blade Armor bem... ela é legal. questão de design. E eu acho que ela empata com a Falcon pra ser a melhor, na verdade. Em questão de design, a Falcon realmente é muito bonita. Mas ainda assim, não sei se entraria como a melhor, não. Essa é uma armadura feita pra se assimilar a um samurai. E de acordo com o Suetsugu, o motivo dela ter tantos cristais assim é porque eles são bonitos. Esse motivo faz ficar incrível. Mas se quer um design com significado, olha como é o Buster dessa armadura. Quando ele tá fechado, ele vira um arco. E quando o X ativa a espada desse Buster, ele se torna a guarda do cabo da espada. Isso é muito lindo! O conceito esse conceito é bem aproveitado também de forma bem legal nos Mega Man Zero e nos DX. Pelo fato da pistola do Zero também ser o que vira o sabre dele, em algumas versões, no caso. E nos ZX, literalmente, o ZX1, no caso, a forma da ZX Armor, ela literalmente é um revólver, e o revólver ele forma ali a guarda e vira o sabre também. E em questão de design de sabre, o do ZX pra mim é o melhor design. Sem contar com a paleta de cores, que agora tem muito mais verde acentuado, e mesmo assim, é uma paleta de cor que remete ao X. Ela ainda possui um foco no azul, no amarelo e no branco, assim como muitas outras armaduras, mas agora tendo um foco diferente do verde, pra dar mais originalidade às cores. O verde fica muito legal porque combina pelo fato do sabre. Mas se quer originalidade de cores, temos a contrapartida dessa... Mas essa armadura, puta que pariu, cara. Aí é que negócio bonito, velho. Armadura samurai, que é a armadura ninja. E a Shadow Armor é a Shadow Armor, cara. Assim, eu nem preciso falar muito. Se você vê isso daqui, você já entende por que é maneira. Desde a parte da boca cobrindo o rosto do X, a essa ponta pra trás do capacete, a coloração escura, essa cota de malha no peitoral dele, até o fato de que a armadura tem partes menores pra parecer mais leve, inclusive com o X parecendo que tá usando calça. Esse é um design perfeito, e eu nem preciso dizer muito do porquê. E cara, até as manifestações físicas de Nightmare... esse bicho. Demônio. Olha que design perfeito. A cabeça e o peitoral tem todo esse design meio corrompido, enquanto os braços e a parte de baixo do corpo são tentáculos que se assemelham a DNA. Se isso não é um dos designs mais geniais da franquia, eu não sei o que é.
Ai, ai. Mas a genialidade na arte desse jogo não acaba por aí, porque a ideia das fases também é incrível. Eu simplesmente amo o tema das fases aqui. Olha a Amazon Area, por exemplo, que inclusive se passa aqui na América do Sul. Olha essa paleta de cores verde escuro com roxo que a fase tem. Essas decorações mesopotâmicas e pirâmides gigantes no fundo. Essas duas luas que nem precisavam estar ali, mas estão só pra dar uma atmosfera mais bonita pra fase. Eu duvido que exista qualquer fase de floresta em outro jogo que seja mais original do que essa daqui. E a fase do museu, por que nunca tinham pensado em fazer uma fase se passando dentro de um museu antes? Isso é genial, a fase tem toda uma atmosfera meio misteriosa. Tá dando uns gatilhos aqui, hein? Nela. O Ainami Temple, que é uma fase baseada em templos japoneses, onde você encontra essa fase é muito maneira. Japonesa, chuva ácida caindo e paletas de cores que você não vai ver em nenhuma outra fase. Ou até um instituto de laser. Quem não, isso aí, não, um instituto de laser? Nossa, mas que fase desgraçada. Sério, eu velho. amo as ideias por trás das fases desse jogo. Não tô dizendo a execução das fases, e sim das ideias artísticas por trás delas. Entendemos. Claro, a gente tem umas coisas genéricas, como a área de fogo ou a área de gelo. Mas mesmo assim, a área de fogo e a área de gelo aqui são uma das melhores que a gente já teve na franquia, sem sombra de dúvida. É sério, eu nem consigo descrever o quanto eu amo a arte desse jogo. Mega Man X6 pra mim é um dos jogos com ideias artísticas mais bonitas da história. E eu... Sim. Sim. Mas foram bem colocadas no jogo, funciona, orna. Em alguns momentos sim. Em alguns, você tem um espinho embaixo de você não sabe até você cair e morrer. Eu não tô E literalmente acontece exagerando, eu literalmente tenho um quadro do pôster desse jogo na minha parede. Faz sentido. Esse pôster é perfeito, cara. Haruki Suetsugu é uma das minhas maiores inspirações artísticas, porque ele é um artista perfeito. O cara é um gênio com tudo que ele cria. Além de, claro, também a equipe que trabalhou fazendo o design dos cenários desse jogo. Todo mundo aqui era gênio, inclusive o pessoal que compôs as músicas. Porque Mega Man X6 possui as melhores músicas da franquia e também pra mim a melhor trilha sonora de todos os jogos da história. Eu não tô exagerando, todas, literalmente todas as músicas desse jogo são perfeitas. Desde o clima apocalíptico e esperançoso da música da primeira fase desse jogo, até o rock melancólico que toca na fase do Blizzard Wolfgang. Questão de trilha sonora, não tem o que dizer, ele tá certo pra caralho, é muito boa. Ou a música da fase do Infinity Miginion. Mas você não curte muito não. Eu sei que essa música é uma cópia de The Final Countdown, mas eu amo essa música. E pra mim não tem nenhum outro jogo de Mega Man X ou qualquer outro jogo no mundo que tenha músicas tão consistentemente boas quanto esse aqui. Castlevania Symphony of the Night é um concorrente pra esse cargo, mas eu ainda acho que Mega Man X6 ganha essa. Até porque eu sempre fico pensando na música do Ronnie Turtloid quando eu vejo chuva. A trilha sonora desse jogo já mexeu com a minha cabeça. E é por isso que toda a direção artística de Mega Man X, incluindo os gráficos, os designs e as músicas, ganha um selo de ouro Specs. Eu acabei de inventar esse negócio. Mas eu precisava dar um prêmio pra isso aqui porque isso é perfeito. Mas é aí que a perfeição acaba. É foda. Essa que é a parte. Acabou todo o ponto positivo do jogo, será? Mas enfim, a gameplay desse jogo, em sua raiz, não mudou muita coisa do X5. O X ainda anda, pula e atira da mesma forma que você espera, com a diferença do seu moveset padrão sendo que agora ele possui o sabre do Zero. Então se você apertar triângulo, ele dá um único golpe com a espada. Com esse golpe sendo muito mais lento do que os do Zero, até porque ele não é um espadachim treinado. E nesse jogo aqui eu sinceramente nem me importei com as armas que você tinha à sua disposição. Até porque tem armas aqui que são bem inúteis. Como a Meteor Rain, que só tira uma bolinha de água que vai pra cima e pra baixo sem fazer nada. Ou Ice Burst, que faz uma mini plataforma de gelo que você nunca vai usar.
ou de atirar É, uma você rocha usa nessa em parte. câmera lenta. Quem foi que pensou nisso? A única arma aqui que eu realmente acho útil de verdade, vai te ajudar, é a do Commander Yamark, a Yamar Essa daí é Option, muito que boa, são hein? essas libélulas robô que ficam Ela voando em volta do seu facilita a sua personagem, vida em que muitos além de dar momentos. dano nos inimigos quando encosta neles, também pode disparar projétil. Então essa é a arma mais útil que você vai ter aqui, sem sombra de dúvidas. Mas enquanto o Eggs tem praticamente a mesma gameplay, o Zero foi o que mais recebeu mudanças aqui. Porque todas as suas animações com o sabre foram mudadas por algum motivo, com agora o sabre parecendo mais um sabre de luz mesmo, ele parece sólido. E isso mudou algumas colisões de dano, mudou algumas hitbox, mas nada que seja ruim, até que tá bem parecido e tá bom. Ah, mas tem uma coisa. Esse Zero, ele tem uma peculiaridade que o pessoal não curte muito, que é a forma como as habilidades dele funcionam. Só que por algum motivo o Zero tá E nossa, essa parte da fase, bem esse mais momento da bufado fase, nesse velho. jogo. Com você aqui podendo dar um dash cancel com mais facilidade, que é quando você aperta o botão de dash e Isso é aperta o botão roubado. de bater. Mas aqui ele também tem um Z-Buster absurdo de forte. O seu Z-Buster aqui ainda dá só um tiro, só que por algum motivo esse negócio dá muito mais dano do que tudo que você tem pra usar com Zero. Você vai conseguir destruir qualquer inimigo usando esse Z-Buster. E sobre as armas dele, ele tem algumas habilidades que vai desbloqueando assim como era nos outros jogos. E aqui ele até tem umas habilidades novas legais, como Essa essa de porra, ficar girando cara. parado no lugar, mas ele também tem algumas que são similares às anteriores. Essa merda aqui, cara, que você usa pra dar Novas legais, glitch. como Porque se você cair de uma plataforma, da beirada de uma plataforma, no momento que você dá essa porra desse golpe, se você fazer isso num timing muito específico, a animação vai bugar e aí você vai ficar invencível durante a fase inteira. de ficar girando parado no lugar, mas ele também tem algumas que são similares às anteriores, como essa de dar facada pra baixo com a espada, e claro, também o seu Giga Attack. Só que por algum motivo, o Zero também tem a Yamar Option, então a arma mais poderosa do X também tá disponível pro Zero. Eu não sei porquê, se isso nem combina com as habilidades do Zero, mas que bom, esse negócio aqui é bem útil. Só não é mais útil do que você se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, novamente nesse jogo você tem os upgrades que você já espera, como os Hard Tanks, Sub Tanks e Weapon Tanks, com esse sistema sendo idêntico ao do X5, com exceção do EX Tank, porque quando você dá Game Over no X6, você só volta do último checkpoint, literalmente não existe mais penalidade por Game Over. E novamente nós temos os Reploids pra salvar nas fases, com eles funcionando do mesmo jeito, alguns te dão partes novas pra equipar, eles te curam um pouquinho quando você fala com eles e também te dão uma vida. Só que agora por algum motivo resolveram estragar todo esse sistema, porque existem esses... Acabou, perdeu, já era. Que tá em perigo, Fudeu. ele é infectado e vira um zumbi, fazendo com que você tenha que matá-lo e não possa Aí, salvá-lo. cara, nossa, o que mais acontece nesse jogo se você não abusar de pixel de câmera? É isso aí. Você é impossibilitado de impedir que o coisa infecte. É literalmente isso. Você não pode, porque você andou um pixel a mais no momento errado, porque sim. Cara, o que mais acontece nesse jogo é isso. E sabe qual é a pior parte? Se esse filho da puta aqui foi infectado, acabou. Ele não volta mais. Já era. Reseta o save e faça correto na próxima vez. Só que o problema desse negócio é que quando isso acontece, o Reploid é contaminado permanentemente naquele save. Então não adianta você morrer, sair da fase e entrar de novo, ou passar a fase que ele nunca mais vai voltar. Sim, nesse jogo é muito fácil você ser impedido de fazer 100%, porque alguns Nightmares vão contaminar Reploids e você nunca mais vai conseguir salvá-los. E você nem vai... Cara, vai ter momentos que eles vão contaminar um Reploid e você nem vai saber o que aconteceu. Como você sabe, alguns deles te dão upgrades. Então, se algum deles tiver o upgrade que você quer e for contaminado pelo Nightmare, você nunca mais vai ter aquele upgrade. Olha só que maneiro. Sério, eu não sei o que os desenvolvedores tinham na cabeça quando colocaram essa função no jogo. Muita maconha. Idiota. E claro, falando nos upgrades, eles funcionam de forma similar ao do X5, incluindo tendo quase todos os mesmos upgrades de lá, então nem vale a pena falar sobre eles. Ah, mas o upgrade do Buster carregado com a Shadow Armor é tão gostosinho. A única novidade que você tem aqui é que agora quando você derrota os Nightmares, eles dropam umas orbes que você pega pra subir de rank. E é assim que você vai aumentando os slots de upgrade que tem, subindo o rank do seu personagem. E por último, mas definitivamente não menos importante, temos as armaduras que desbloqueamos pro X.
E aqui as armaduras só podem ser equipadas quando são concluídas também, assim como no X5. Mas pelo menos, assim como naquele jogo, você pode pegar as armaduras do X com 0. E a Blade Armor funciona da seguinte maneira: o capacete dela reduz o custo das armas por 33% por algum motivo. Específico. E aumenta a capacidade dos tiros carregados das armas em 50%. Já o peitoral é algo bem normalzinho, você toma metade do dano, e o dano que você toma vai pra recarregar a sua Giga Attack. E o Giga Attack dessa armadura aqui é só um cortezinho pra frente com um raio, nada muito especial. O canhão pode carregar as armas especiais como sempre, mas também tem um tiro carregado curioso, já que aqui o seu tiro carregado é menor do que o tiro normal do X, mas ele fica dando dano contínuo nos inimigos. É tipo o tiro de plasma da Fourth Armor, só que sem penetração, o tiro só para no primeiro inimigo e fica dando dano contínuo nele. Além de que se você segurar pra cima enquanto carrega o tiro, você dá um corte mais forte com a espada. E as botas dão um dash bem diferente pro X. Elas fazem com que você possa dar um dash aéreo para 4 direções. Só que você pode ficar parado no ar carregando esse dash. E quando você usa ele, você fica invencível dando dano pelo que passa por um momento. E também é um dash que vai muito mais longe do que qualquer outro. Então apesar de parecer meio esquisito, ele é um bom dash. Mas a armadura inteira acaba sendo bem mediana. Principalmente comparado à Fourth Armor, por exemplo, que tinha um buster muito mais eficaz e fazia com que você pudesse usar as armas de graça. Não era só 33% de redução. A única coisa que eu realmente gosto de verdade aqui é esse dash aéreo, que eu acho bem interessante como funciona. Mas além da Blade Armor, nós também temos a Shadow Armor aqui. E o capacete faz com que você possa usar o sabre mais rápido do que qualquer armadura no jogo. O peitoral funciona basicamente da mesma forma que a Blade Armor, com você tendo 50% de redução de dano, o dano carregando seu ataque especial. Só que o ataque especial dessa armadura aqui é muito mais útil. São esses cortes de energia que ficam voando. Isso é muito legal, cara. E dão um dano absurdo nos bosses. Já o Buster é um dos mais diferentes que a gente já teve, já que faz todos os tiros do Buster do X serem shurikens, que vão sendo atirados em direções aleatórias, sendo bem parecido com a arma do Crescent Grizzly do Mega Man X5, enquanto o tiro carregado é totalmente substituído por um golpe do sabre. E isso também faz com que você não possa usar nenhuma arma com essa armadura. Ela funciona de uma forma bem similar à Gaia Armor do X5, onde ela tem um ataque mais situacional, não é algo que você vai usar o tempo todo. Enquanto as o que eu vejo de maluco rushando essa arma rushando pra pegar essa armadura. Não é um tipo de dash aéreo, mas faz com que você possa grudar nas paredes, tenha imunidade a espinhos e possa se jogar pra cima e grudar no teto se você apertar pra cima e X. Cara, o pessoal literalmente rusha essa porra porque eles pegam o chip de Buster carregado. Ou seja, todos os seus tiros vão ser carregados. Ou seja, todos os golpes vão ser o sabre. E esse sabre dessa armadura, ele não é só um sabre. A ponta dele, se você pegar bem na pontinha, ele dá mais dano. Então, se você se posicionar num ponto muito específico com chefes e ficar spamando o que dá do Buster dele carregado, essa coisa aí derrete qualquer coisa que vem pela frente. Aí você ainda vai pegar o que aumenta alcance, o que aumenta dano. Acabou. Você não precisa de arma do chefe com isso aí. É que nem o Zero. Você não precisa de mais nada a não ser apertar dash e apertar sabre. Você literalmente varre qualquer boss. E quando você tá no teto, você ainda pode atirar pra baixo. É muito maneiro. O X realmente parece um ninja com essa armadura. Não tenho muito o que reclamar sobre ela. E além dessas armaduras, nós temos a Falcon Armor, com a qual o X começa. E ela é uma versão não funcional da Falcon Armor do X5. Aqui ela não tem habilidade de voo, e seu tiro de Buster também tá mais fraco do que era naquele jogo. Servindo só como uma de introdução aqui, assim como a Fourth Armor era lá no X5. Além de que, claro, também temos a Ultimate Armor pro X. E além da cor dela ter mudado, a armadura é praticamente idêntica. Até hoje eu nunca entendi por que mudaram a cor. Por mais que eu acho muito bonito esse branco que tem no lugar do dourado, eu ainda prefiro dourado porque remete muito mais a um bagulho mais imponente. É praticamente idêntica à do X5 e do X4. Então eu não tenho muito o que explicar, dá pra ficar spamando o Nova Strike sem parar. E também temos o Black Zero, que deixa o Zero mais forte, diferente do X4. O Black Zero só passou a ser uma armadura que tem utilidade no X5 e no X6. E nesse jogo só dá pra desbloquear a Ultimate e o Black Zero com códigos novamente, não dá pra desbloquear. Que é triste. Mas então a gameplay no fim não mudou muita coisa do X5. E isso é algo bom, né? Esse estilo de gameplay não tem nada de errado. A movimentação é fluida e as armaduras são divertidas de se utilizar, mesmo que a Blade Armor não seja lá essas coisas. Mas o problema mesmo desse jogo, o problema de verdade, que joga tudo no lixo, são as
fases, mais especificamente o level design de Mega Man X6. Meus amigos, eu lhes apresento a forma mais pura do inferno. Bem, vamos por partes e eliminar as coisas boas primeiro. No começo você tem a fase inicial do X, que é uma fase boa. Essa fase muito bem mostra como o mundo introdutória. tá todo destruído e apocalíptico. Você tem um tutorial de leve de como usar o sabre do Zero que tá com você. E não tem nada... Ah, e dá pra fazer dash cancel. Não é tão efetivo quanto o do Zero, mas dá pra meter um dash cancel no sabre do X também. Só que daí o time é bem mais chatinho e não é tão eficiente, né? Essência, fi, mas ele se perde, triste. Cara, a primeira fase desse jogo é muito boa. Só que depois disso... Cara, é que eu não sei se ele vai falar, provavelmente ele vai porque é uma análise do jogo. Mas pra piorar, existem os eventos Nightmare. Tem momentos que você tem que voltar numa fase pra fazer alguma coisa. Principalmente se você tá fazendo 100%, pra você resgatar todos aqueles filhos da puta lá que você tem que ficar resgatando. Cara, tem uns momentos, velho, que a fase vai estar com o evento de Nightmare. E algumas fases, por algum caralho, eles decidiram que eles iam deixar 95% da tela preta e umas faixas onde você consegue enxergar muito fraquinho o que tem onde essas faixas estão passando. O que você vai tomar de inimigo que você não vê, o que você vai cair em espinho injusto, que já é injusto, e aí você não enxerga ainda pra piorar. Cara, isso é... Nossa, cara. Era pra ser difícil, teoricamente. Cara, essa questão, né, é uma dificuldade artificial. Não é difícil porque você tem que dominar alguma mecânica. É difícil só porque eles enfiaram um monte de coisa pra tornar um bagulho quase impossível de se fazer. Tem um tutorial de leve de como usar o sabre do Zero que tá com você, e não tem nada objetivamente errado, ela é uma fase curta e divertida, que te reensina as mecânicas básicas de Mega Man X e algumas das mecânicas que foram introduzidas lá no X5. Mas aí tem as fases dos Mavericks. E pra começar pela mais boazinha, temos a fase do Commander Yamark, que pra começar você se depara com a melhor coisa que esse jogo fez em relação ao X5, que foi tirar os diálogos obrigatórios da ilha. Graças a Deus, agora ela te chama e você tem que apertar Select pra falar com ela. Então é só você não apertar Tadinha e da não vai ilha. ter que papear. Só que o level design da fase não é tão ruim. Ela tem um estilo de estrutura bem básico, tendo alguns inimigos espalhados por aí, alguns abismos que você tem que pular, mas no geral não faz nada muito errado e até que tem seu charme. Com o que mais É dá competente. personalidade pra É ela são os exatamente isso. inimigos, como esses louva-a-Deus que são muito chatos de lidar e podem respawnar quando você os derrota. Nossa, é um inferno. Esses caracóis robô que você pode usar como plataforma andando em cima, ou essas minhocas que ficam saindo dos tetos. A única parte que eu posso dizer que é ruim dessa fase é essa parte que você tem que pular e tem Cara, espinhos embaixo e a câmera não mostra isso. Você tem que dar um pulo em falso sem olha saber isso, o que te espera. cara. Com você tendo que ter sorte pra cair em cima do bichinho que tá ali embaixo Cara, da plataforma. olha que bagulho Você ridículo, vai morrer cara. pros espinhos e... Cara, isso aqui é literalmente uma incompetência de level design. É uma coisa de level design em que uma pessoa completamente amadora criaria. E ainda assim é muito fácil de corrigir. nem vai ter culpa. Mas isso é culpa da câmera mesmo. Se a câmera fosse um pouquinho mais pra baixo, ia dar pra enxergar e ia ser tudo de boa. Então nós começamos bem, essa fase é decente apesar de ser curtinha. E outra fase que não é tão ruim assim é a fase do Rainy Turtloid, que tem essa mecânica de chuva ácida que vai drenando a sua vida, e você tem que destruir uns dispositivozinhos pra quebrar a máquina que tá fazendo essa chuva ácida acontecer. Isso é um conceito legal e até que é aplicado de forma decente. Tem uns inimigos que são chatos de lidar, mas no geral ela é tranquila, o que ferra com ela é uma coisa que eu vou mencionar mais pra frente. E começa a bagunça. Primeiro nós temos a fase do Shield Sheldon, que gira em torno de duas mecânicas, plataformas invisíveis e mover lasers. A parte das plataformas invisíveis não vai te atrapalhar tanto se você for pelo caminho principal, mas se for no alternativo você vai ter bastante dificuldade, porque não tem como você saber se tem uma plataforma no lugar se não pisar nela. A única coisa que pode te dar dicas sobre isso são os warpoids em perigo e os inimigos que estiverem passando por ali, mas às vezes não tem nenhuma das duas coisas. Aí se vira, mano, boa sorte. O que já é algo idiota por si só. Não existe pista pra uma pessoa sobre algo invisível, faz com que aquilo não seja uma mecânica de gameplay, seja só o jogo te ferrando de graça. E você tem mecânica de lasers, onde você tem que ficar movendo uns espelhos. É uma dificuldade pra que o tiro artificial, dele né? seja direcionado até a porta e a porta abra. E os puzzles que temos disso aqui até que são bem simples, então não é algo que vai atrapalhar o seu ritmo. Só que essa fase tem um probleminha. E esse probleminha é que ela dura pouco demais.
Essa é facilmente a fase mais curta de todos os jogos de Mega Man X. Ela começa e acaba, vapt-vupt. Ela só dura mais se você pegar o caminho alternativo, mas vamos falar sobre essas coisas mais pra frente. O foco aqui é o caminho principal, e o caminho principal é o mais curto da franquia, fazendo com que essa fase tenha zero personalidade e substância. Porque antes de você sequer se acostumar com os elementos dela, ela já acabou. Mas aí nós temos a fase do Infinity Millennium, que é uma fase extremamente idiota. Primeiro que a fase inteira é só uma linha reta. Só que durante a fase, fica esse robozão gigante aí atrás tentando te atacar. E isso é um conceito legal, é uma mecânica original da fase, que de certa forma tem criatividade envolvida. Se a fase não fosse só uma linha reta com buracos pra você pular, esse level design... com buracos para pular e reploides em pontos muito específicos, com Nightmares colado nas bundas deles, pra você pisar um pixel a mais e perder, ter que resetar a porra do jogo e começar de novo. Podia facilmente ser feito por uma criança de 5 anos. O robô gigante lá atrás não é substância o suficiente pra fazer essa fase ser interessante. Ela é literalmente só uma linha reta com um buraco, que também acaba muito rápido, por sinal. Aí que nós bom. temos a fase do museu. Sabe o que faz essa fase? Não é que ela é chata, não é que ela é difícil, é porque ela é randomizada. Toda vez que você vai ver um holograma de um totem, aí você vai ser levado por um portal. Você é teleportado por uma área. Se eu não me engano, existem 4 a 5 áreas. Uma delas tem pedaço de armadura, outra delas tem heart tank e uma tem um caminho alternativo. Qualquer uma delas pode ser aleatória em todas as vezes que você entrar, não importa o que aconteça. Ou seja, se você quer fazer 100%, você tem que entrar tanto nessa fase que é possível que 3 vezes que você entrar nessa fase, você ainda não veja todos os cenários dessa fase. E é um saco essa fase. Ela é insuportável, ela é chata, ela não é Mega Man. Essa fase não é Mega Man. A fase de andar reto com robô é mais Mega Man que essa fase. E essa fase funciona sob um conceito extremamente idiota. O conceito de randomização. Aqui você é jogado em várias salas, só que as salas sempre são em ordem aleatória. E tem salas que possuem itens que você precisa, principalmente parte de armadura. Então, se você jogar essa fase e não for colocado aleatoriamente na sala que tem a parte da armadura, você vai ter que jogar a fase de novo. E se não tiver, você vai ter que jogar de novo, e de novo, e de novo. E as salas que essa porcaria de museu te coloca são só pistas de obstáculos super simples com um montão de Nightmares te atacando. Eu não sei o motivo de terem colocado tantos Nightmares aqui, mas só pra ser chato, né? A fase tem. O bom dessa fase é que você pode farmar essas orbes aí você sobe de rank e tem mais slot pra poder pegar o upgrade. E eu falo farmar entre muitas aspas, porque se você já pegou a orb de um Nightmare, você não consegue pegar outra orb de novo dele. Nem se você voltar a frase de novo. É que nem os Reploid lá, se foi infectado, perdeu. A mesma coisa vale pra isso aí. Oferecer sessões de plataforma super simples com 1 milhão de inimigos spawnados só pro jogo te dar uma falsa sensação de dificuldade. Com no fim você tendo que rejogar a fase várias vezes porque ela nunca vai te colocar numa sala. Cara, a dificuldade... Olha isso, cara. Você precisa. Sério, que ideia burra. É desnecessário. Quem foi que pensou nesse negócio? E aí tem a fase do Blizzard Wolfgang, que possui umas sessões de plataforma de gelo genéricas, com você tendo que pular por várias partes que o show escorrega, inclusive com o jogo colocando umas avalanches às vezes que são praticamente impossíveis de desviar, não sei o que eles querem que eu faça nessa situação. Só que o principal foco dessa fase são essas sessões em que você fica parado num lugar confinado e vão caindo blocos de gelo do teto. E primeiro os blocos vão caindo de um em um, com você tendo que esperar eles se empilharem de alguma forma pra você subir e sair desse lugar. Só que eles caem em lugares aleatórios, e se você tiver azar, eles não vão se empilhar como você precisa e você não vai conseguir sair. Com isso provavelmente resultando na sua morte e fazendo com que você tenha que jogar de novo essa sessão, sem que isso seja a sua culpa. E depois vem uma sessão mais esquisita ainda, onde vão se empilhando fileiras de gelo com apenas um buraquinho que você pode passar. E se você não conseguir pular por esse buraquinho e a fileira se encaixar embaixo de você, você morre.
instantaneamente. Olha só que negócio maneiro. Esse jogo adora colocar buracos e coisas que te matam na hora pra te dar uma falsa sensação de dificuldade. E aí nós também temos a fase do Metal Shark Player, que é dentro de um compressor de lixo. E a mecânica dessa fase é que o teto fica subindo e descendo, podendo te esmagar se você não for cuidadoso. E o comecinho da fase é bem promissor, o jogo te dá uma Ride Armor. E essa Ride Armor para o teto quando ele tá descendo nela, fazendo com que isso te impeça de ser esmagado. Então quando você tá nessa parte, você pensa, nossa, a fase vai girar em torno dessa mecânica. Eu vou ter que ficar encontrando Ride Armors pra passar debaixo desse teto que vai descendo, e assim garantir que eu possa abrir caminho e passar em segurança, tomando cuidado pra nenhum inimigo danificar a armadura e não me ferrar. Só que não, por algum motivo o jogo instantaneamente joga a ideia da Ride Armor fora, delegando ela apenas pra uma seção na parte alternativa dessa fase, e fazendo com que a fase inteira seja você tendo que ficar só esperando o teto descer e subir. E claro, se o teto descer em você, você morre na hora. E mesmo se você estiver agachado embaixo do teto, se soltar o botão de agachar sem querer, você morre na hora também. E o jogo vai colocar um monte de armadilha pra você ser esmagado por esse teto das formas mais injustas possíveis. Com a principal delas sendo colocando os Nightmare dentro da parede te atacando. Ou seja, eles estão inalcançáveis de toda forma possível, mas eles vão ficar te atacando porque é azar o seu. Então essa fase acaba se tornando um jogo de ter que ficar parado esperando, junto de um monte de armadilha injusta. Olha só que level design bom. Só que aí a gente tem a fase do Blaze Hitmix, que é uma das piores fases de todos os jogos de Mega Man X. Esse negócio aqui, meus amigos, é tenebroso. Essa fase gira em torno de você ficar enfrentando o mesmo mini-boss várias vezes, que é essa rosquinha gigante aí onde você tem que ficar atingindo os 4 cristais do negócio. Sabe o que é foda? A temática dessa rosquinha gigante aí era pra ser o Ouroboros, né? Que é a questão da volta, come o próprio rabo. Só que não parece. Cara, esse sprite ele é feio. Ele não parece o que era pra ser. E é chato. Com o Zero, você consegue rushar isso aí com a habilidade dele. Com o X, se você já tiver o poder lá da parte lá do ferro velho, que fica te esmagando, você usa o tiro carregado e ele acaba com todas essas orbes aí. GG. Fora isso, nossa, enfrentar esse bicho é um saco, velho. E a fase é só isso, você enfrentando essa rosquinha em várias situações diferentes. Às vezes você tá num lugar inclinado, às vezes tá num lugar que tem uma plataforma no meio, e tudo que essa rosquinha faz é ficar tirando uns projéteis em você e andando pra lá e pra cá. E entre os encontros com as rosquinhas, você tem esses corredores genéricos com um level design super básico, só que cheio desses lança-chamas que te dão muito dano desnecessariamente, é só uma bagunça. Só que o que ferra isso aqui de verdade é um dos últimos encontros que você tem com essa rosquinha. Porque é numa sessão em que metade da sua tela é coberta por um fogo que te mata na hora quando você encosta, e a tela vai subindo lentamente, e você tem que de alguma forma destruir os 4 cristais da rosquinha enquanto isso, com ela subindo e descendo nesse fogo. E se você reparar bem, os cristais de baixo ficam quase encostados nesse fogo. Então tudo que eu tenho a dizer é: boa sorte tentando atingir esses negócios. Eu não acho muito confortável você ficar numa sala em que metade da tela vai te matar na hora e você tem que ficar bem pertinho daquele fogo ali pra conseguir dar dano no inimigo, tendo que esperar algum momento de sorte em que ele tá numa posição perfeita pra você atacá-lo sem que você caia no fogo e morra e tenha que fazer tudo de novo. Pelo menos dá pra burlar isso aqui de várias formas, mas se você tentar passar desse bicho de verdade, boa sorte, meu amigo, você vai precisar. Mas depois das fases dos Mavericks, nós temos as fases do Gate, que são as fases finais do jogo. E meu Deus, eles não conseguiram nem fazer essas fases serem boas. E eu nem sei por onde começar a falar dos problemas delas. Primeiro que a primeira fase do Gate, você meio que é obrigatório aí com a Shadow Armor, se for com o X. Porque vão ter muitos espinhos logo no começo que vão te impossibilitar de passar disso daqui de uma forma natural, fazendo com que, se você não tenha pegado os itens do jogo, seja impossível progredir nessa parte. Você vai pelo menos precisar de alguma armadura ou de algum upgrade que pode equipar no X. Upgrades esses que podem ser perdidos permanentemente se você não tiver sorte. Então na maioria dos casos as pessoas vão com a Shadow Armor aqui. Só que se você continuar indo com essa armadura por essas fases, vai chegar um ponto em que você vai perceber que não podia ter ido com ela em todas. Porque tem uma fase em que você tem que dar um dash aéreo que essa armadura não possui. Olha só que legal, o jogo não te avisa de nada disso. Mas sobre o level design em si dessas fases, ele não existe. O level design das fases do Gate é só uma bagunça de todos os recursos que eles puderam tacar aqui. É como se tivessem pedido pra uma criança de 9 anos fazer. Cara, a parte ali da Shadow Armor,
Até tem como. Só que você tem que descer num pixel perfeito, fazer um dash jump perfeito e boa sorte. Morreu? Essa é uma Tenta de fase novo. do Mario Maker, onde ele só pega todos os elementos que vê ali no menu e vai colocando. Sem ter nenhuma estrutura, sem ter coesão ou nenhum desafio de verdade que você tenha que passar. É só um monte de bagunça. Incluindo ter uma parte terrível em uma das fases, onde você chega numa sala vazia, sobe um pouco de fogo embaixo da tela, só que enquanto esse fogo tá subindo, você não pode se mover, é uma cutscene. Só que depois de um tempo, você pode se mover, mas o jogo não te avisa isso. E o fogo continua subindo e pode te matar se você não for rápido. Então na primeira vez você não vai ter como saber se você pode se mover ou não, porque a princípio você não podia, então você vai morrer de graça por causa do level design ruim. Eu não aguento mais falar mal das fases desse jogo, mas eu não posso parar ainda porque agora vem uma das piores coisas sobre isso, que é o amado efeito Nightmare. Ai, O ai, efeito ai. Nightmare são efeitos que podem aparecer nas fases quando você derrota certos bosses ou quando o jogo tiver afim, porque às vezes e esses efeitos às vezes são coisas levemente inofensivas, como os mosquitos do Commander Yamar, que você pode destruir de boa, ou alguns blocos de metal que você tem que tirar do seu caminho, só que às vezes são coisas que vão acabar com a sua vida, arruinando ainda Olha mais as isso, fases cara. que nem eram boas pra começo de conversa. Pega a fase do Renitor Lloyd, que é uma das mais decentes do jogo. Ela é Mano, completamente arruinada pelo efeito você não vê Nightmare. nada, você não vê Porque um dos nada. efeitos que podem acontecer aqui é que a tela inteira fica escura. Você não vai enxergar quase nada. E tem elementos importantes da fase que vão ser completamente cobertos pela escuridão, fazendo com que seja impossível você ver certos elementos que você tem que interagir para progredir na fase. Eu tenho certeza que os desenvolvedores não testaram esse negócio aqui, porque isso literalmente torna a fase injogável se você não souber de cor onde estão os dispositivos que você tem que destruir. Ou na fase do Blizzard Wolfgang, que os desenvolvedores com certeza não testaram também, porque tem partes em que você tem que ficar escondido das avalanches. Só que um dos efeitos Nightmare é que ficam aparecendo fantasmas do zero te dando dano. E isso acontece em momentos em que você tá num lugar fechado onde não tem como sair de forma alguma. E eu sei que você pode usar a arma do Shield Sheldon pra se defender, mas isso não muda o fato de que essa coisa é desnecessária e só te atrapalha. E esses são só dois exemplos específicos. Esses efeitos Nightmare que eu mencionei podem aparecer em outras fases, como esse efeito de escuridão poder aparecer na fase do Commander Yamar, que era outra das fases decentes do jogo. Então no fim, de um jeito ou de outro, toda a fase desse troço E essa fase tem uns momentos que é cheio de buraco e espinho. É uma delícia você não enxergar o que tá na sua frente. é arruinada. Os caras já fizeram fases ruins e conseguiram deixá-las piores ainda com o efeito Nightmare. Eu não consigo acreditar num negócio desses. E pra fechar com chave de ouro, a gente também tem caminhos alternativos nas fases. E esses caminhos alternativos são piores do que as fases em si, sendo geralmente só um monte de plataforma e elementos da fase jogados ali pra dar mais duração pra esses lugares. É, ué. Tipo, tem caminho Mas não é alternativo assim que faz aqui caminho é uma alternativo, não? atrocidade de se ver. Tipo esse do Infinity Miginion, que é só um É monte de isso. barra voando no céu com gente pedindo ajuda. É isso, o bagulho dura 30 segundos. Mas você nem pode evitar os caminhos alternativos, porque alguns deles são obrigatórios. Isso porque tem itens que você precisa pegar neles, olha só que legal. Como Heart Tanks, Sub Tanks e até mesmo no pior dos casos, armaduras. E é no pior mesmo dos casos. Olha como você pega a armadura no Laser Institute. Você tem que entrar nessa parede falsa. Me diz, como você saberia que essa parede é falsa, meu amigo? Me diz. Sério, não tem nada que eu consiga defender nesse level design. Essa situação é só ridícula, cara. Totalmente ridícula. Eu nunca vi um jogo ter um level design tão fundamentalmente ruim e falho desse jeito. Isso não é level design de um jogo de Mega Man decente e nem de um jogo decente no geral. É só uma das piores aberrações que eu já vi no mundo dos jogos. E eu não falo com exagero, isso é ruim de verdade. E sobre os bosses, claro que eles também Essa coisa têm aí, suas né? complicações. Porque metade dos bosses aqui são fáceis demais e a outra metade tem alguma mecânica chata que vai fazer você perder tempo. Porque temos bosses como o Commander Yamark ou Blaze Hitnix, que são de certa forma decentes, apesar de serem fáceis. Mas aí temos, por exemplo, o Ground Scaravage, que é tão fácil que você consegue derrotá-lo antes dele fazer sua mecânica principal, que é criar uma bola gigante. Ou o Blizzard Wolfgang, que eu já vou deixar o vídeo falar por si só. Eu só fiquei atirando nele até ele morrer. O legal do Zero é que você pode matar ele com o canhão, ou você pode só ir pra frente dele, ficar spamando no timing certo, dash quadrado, e ficar lá. Você dá uns dash no céu, você derrete ele e acabou.
Cara, esse jogo é o jogo que é mais fácil de jogar com o Zero que existe. Esse é o boss, meus amigos. Só que aí a gente tem uns negócios que não fazem sentido nenhum. Como o desgraçado do Infinity Migínio, cuja única função nesse jogo é spamar um monte de coisa na sua tela. Essa desgracinha de criatura fica atirando bolhas em você, criando clones e atirando projéteis. Tudo isso até encher a sua tela de coisa e você não enxergar nada e muito menos ser capaz de atingi-lo. Fazendo tudo isso de forma totalmente aleatória, então você não vai ter como prever ou desviar de nenhum dos seus golpes. Tornando esse um boss baseado puramente em sorte, porque você vai ter que ter sorte de ele não criar muitos clones, sorte de você estar num bom posicionamento quando ele faz os ataques, e sorte de ele ficar perto de você pra você sequer atingi-lo. Só que aí a gente tem os bosses finais. E meu Deus do céu, eles conseguiram transformar Mega Man X na coisa que bosses de Mega Man X nunca deveriam ser. Bosses em que você tem que esperar a oportunidade de atacar. E fizeram isso da pior forma possível. Pega, por exemplo, o Nightmare Mother, que são essas duas nuvens de coisa esquisita aí, que tem olhos dentro e ficam girando aleatoriamente na fase, podendo mudar de direção quando quiser e te dar dano. E a sua única forma de atacá-los é quando eles param e colocam os olhos pra fora. E é muito difícil você ter um posicionamento bom pra dar dano nesses negócios. Sem contar que com o tempo eles aumentam a velocidade. Então eles vão ficar girando pelo mapa e trocando de direção quanto quiserem, sem que você tenha o mínimo tempo de reação. Sério, é impossível qualquer ser humano reagir a isso daqui no tempo certo. É impossível. Tem que decorar. Tem literalmente que reagir isso. quando ele muda de direção no meio do movimento. É impossível, cara. Você vai tomar dano desse negócio. Aí É decorar, e olha lá, hein. do Hymax, onde pra dar dano nesse bicho, você tem que acertar um tiro carregado nele e depois usar uma arma especial pra tirar um pouquinho da vida dele. Só que esse infeliz fica criando uma barreira em volta de si mesmo. E você até pode tentar quebrar essa barreira com uma arma especial, só que você tem que ser bem rápido quando faz isso, porque ele quase instantaneamente cria outra barreira no lugar. Com você basicamente tendo que se aproveitar da situação quando ele faz uma coisa específica, que é atirar as barreiras pro lado e jogar em você. Mas pelo menos no final da luta contra ele, ele fica num estado onde você pode só spamar os ataques especiais nele. Então só vai ser um negócio chato e entediante na primeira metade da luta. Mas até você chegar vivo na segunda metade já é outra história. Mas aí a gente também tem o Gate, que é pura besteira. Eu nem tenho mais energia pra falar, cara. Eu tô ficando tonto já. A luta contra o Gate é numa arena sem chão. Se você cair, você morre. Só tem umas plataformazinhas que ficam jogadas por aí. E você, naturalmente, não pode dar dano nele de forma direta. Oh, que você legal. tem que fazer é esperar ele jogar projéteis em você. E depois de um tempo, esses projéteis ficam parados e piscando. E aí você pode dar dano nesses projéteis pra eles explodirem em vários outros projéteis pequenos que se espalham pela tela. E esses projéteis pequenos podem dar dano em você. Só E que também eles pode dar dano dão nele. dano no É. Gate, sendo essa a principal forma de você dar dano no bicho. Só que é um dano minúsculo, e com o tempo esse infeliz começa a quebrar as plataformas que você tá em cima, voar na sua direção sem parar, e até mesmo jogar um projétil cuja única função é deixar o seu jogo em câmera lenta. E se tem uma coisa que você não precisa nessa hora, é ficar com o jogo em câmera lenta. Sério, quem foi o idiota que pensou nesse boss, cara? Ele não vai falar. Ok. Sério? Cara, a melhor parte a melhor parte dessa porra aí é que você pode pensar, ok, eu posso tentar ficar em cima de alguma parte, né? Sei lá, por algum motivo. Porque ele pode destruir as plataformas que você tá em cima. Mas aí, uma vez, alguém, por algum motivo, resolveu ficar pulando nessa plataforma aqui, ó. Nesse cantinho. Pulando. Pra ficar aqui. Se você ficar só pulando aqui nesse cantinho, sem parar, por algum motivo, você vai morrer. Sei lá, você entra dentro da parede, acontece. Alguma coisa acontece. Você morre. Sério, quem É isso. foi o idiota que pensou nesse boss, cara? Aí você tem o boss final do Sigma, onde a primeira forma é fácil de derrotar, mas a segunda requer que você espere o momento certo pra atacá-lo, sendo esse só quando ele abre a boca. Se bem que eu nem vou reclamar muito desse boss aqui, porque ele é um dos boss do Sigma mais tranquilos, já que os inimigos dropam bastante vida. E depois de você derrotar o Gate, o Hymax e o Nightmare Mother, isso aqui não vai ser problema pra você. E se você quiser saber pra que servem os caminhos alternativos das fases, na primeira vez que você for em um, você vai enfrentar o Nightmare Zero e depois vai desbloquear o Zero quando derrotá-lo. Na segunda vez, você derrota o Hymax pra liberar acesso antecipado às fases finais. E na terceira em diante, você encontra o Dynamo, que tá
Que é bom pra você farmar. O Dynamo literalmente é o cara que você usa pra farmar Tá orb. coletando orbes de Nightmare porque sim, ele é o Dynamo, ele só aparece pra encher teu saco em todo jogo e nunca morre. E aí você pode ficar derrotando ele infinitas vezes pra farmar orbes e subir o rank do seu personagem, fazendo com que até os bosses desse jogo sejam problemáticos e no pior dos casos, os piores da franquia. Ai, ai. The sprite. We Ô, can't stop caralho. change the Outro anúncio! Inferno. Caralho. Os piores da franquia. Esse vídeo foi um caso complicado. Na metade inicial do vídeo eu falei bem de tudo que pude e na segunda metade foi uma desgraça. Esse é um dos jogos com o melhor lado artístico que eu já vi. Eu amo a direção de arte, os gráficos, os designs de personagens e também as músicas dele. Tudo isso é uma obra de arte, você querendo ou não. Os caras mandaram muito bem nesse quesito e não tem nenhum outro jogo de Mega Man X que se compare a isso. Só que aí o level design é o pior da franquia. É o pior level design que eu já vi. Cara, essa aqui é a parte alternativa. Cara, tem um momento dessa fase, porque você tá numa esteira. Ou seja, você quer sempre tá andando pra frente. Porque a porra dessa parte é um auto-scrolling. Por algum motivo alguém achou, nossa, é que nem um maluco que pensou em fazer auto-scrolling pro Sonic, no Sonic 8 bits. O cara teve uma ideia de gênio. Um jogo que você usa velocidade e dinamismo, vamos colocar um auto-scrolling pro cara ficar lá, perdendo o tempo dele. Mas qual que é a questão? Tem um momento dessa fase, lá no final dela, que vai ter um Nightmare, ele tá em cima de uma parte, vai ter um Reploid atrás dele. E tem um bagulho que vai ficar. Essa parte. Vai ter isso aqui, ó. Isso aqui fica descendo, né? Se você andar pra frente demais, quando aqui estiver baixo ou estiver descendo, o Nightmare simplesmente vai virar de costas pra você, vai descer na merda do Reploid e você vai ter que resetar o jogo antes que isso aconteça pra pegar seu último save, entrar nessa fase de novo e dar a chance de você não clicar pra frente errado mais uma vez. E num jogo na minha vida, cara, isso daqui é ridículo, ridículo. E aí quando eles tiveram a oportunidade de fazer algo bom pro level design, eles pioraram colocando o efeito Nightmare. Então até as fases que eram toleráveis ficam piores, fazendo com que não haja absolutamente nenhum fator que se salve nas fases. Porque até as fases que não são tão ruins vão ser arruinadas por um efeito terrível na sua tela. É bom que dá pra gente ver certinho quando foi que essa equipe ficou sem orçamento pra continuar a desenvolver o jogo. Porque imagina você dar todo o seu coração pra fazer a arte e a música de um jogo e quando chega no level design vira esse troço aqui. E eu nem vou falar dos bosses também, porque apesar de ter uns bosses legais e uns bosses que são toleráveis, nós temos bosses que são ridículos e nem funcionam direito, consumindo muito do seu tempo e sendo mal programados no geral, tendo coisas que são literalmente impossíveis de desviar. Então, jogue Mega Man X6 por sua própria conta e risco. Se quer uma recomendação, ativa o código da armadura Ultimate pra jogar isso aqui. E se for jogar com Zero, põe o Black Zero, sem medo, não se preocupa. Cara, você colocar Ultimate Armor Black Zero nesse jogo é recomendável. Você vai se agradecer depois. Porque o level design e os bosses são mal planejados e mal executados, funcionando de forma totalmente contrária da qual eles deveriam. Pelo amor de Deus, bosses de Mega Man X em que você não pode dar dano neles o tempo todo. Quem foi que teve essa ideia horrível, cara? É uma pena de verdade que o lado artístico disso daqui seja tão mágico. Não tem nenhum jogo posterior da franquia que teve desenhos, designs, fases e músicas tão belos assim. E é isso que torna esse jogo um caso complicado pra mim. Porque o lado estético dele é algo que eu amo de paixão. É uma hiperfixação minha, a estética de Mega Man X6. Só que o level design, infelizmente, é essa aberração. Então, eu deixo esse quadro na minha parede não só por admiração a esse estilo artístico, mas eu também deixo pra me recordar de que essa arte que eu gosto tanto compõe o jogo que se torna a pior obra de arte da história. Eu não consigo concordar com ele por um motivo. É um motivo bem simples. Isso aqui só não é o pior porque o X7 existe.
Por mais que eu odeie X6, eu prefiro jogar o X6 várias vezes seguidas do que jogar uma vez o X7. Eu não tô falando de meme, é verdade. O X7. Aquele jogo simplesmente não funciona, velho. Aquele jogo simplesmente não funciona. Verdade, você falou isso. E é verdade no ponto literal. Eu já zerei mais de uma vez todos os Mega Man X. Menos X7. X7 eu só zerei ele uma vez, no Play 2. E eu nunca abri o X7 até hoje na Legacy Collection que eu tenho no PC. Eu só vou abrir quando chegar na live. E um dos motivos de eu não querer jogar X é porque eu sei que eu vou ter que chegar no X7 um dia. E eu já sinto dor, eu já sinto pena de mim mesmo por causa disso. Mas sei lá, vocês que estão vendo o vídeo aí, o que vocês acham disso, cara? Já jogaram o Mega Man X7? Já jogaram, principalmente no tema do vídeo, o X6? O que vocês acham desse jogo? Você é dos caras da speedrun? Se tu é do speedrun, provavelmente você deve amar o X6, porque ele tem um monte de coisinha ali, glitch, que os caras abusam pra fazer speedrun e tal, né? Aquelas que vale tudo. Mas... sei lá, velho, esse jogo só existe, né? Ele poderia ser o pior, mas o pior foi lançado depois. De qualquer forma, o vídeo original tá na descrição. Logo abaixo tem aí também o meu canal de jogos, as minhas redes sociais. E no comentário fixado tá lá o link daqui, que é onde eu faço live, né, e tal. Já sabem, né? De qualquer forma, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela participação de todos. Valeu, falou e...